Galera do YouTube, eu sou o Tunzé, seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois de algum tempo, voltando aqui a gravar do canal, falar um pouco aí sobre o jogo de hoje, sobre esse jogo do Vasco da Gama, dar um pouco da minha opinião desse assunto, que dividiu opinião, eu dividi um pouco de opinião, falar um pouco sobre esse assunto, que o Renato Gaúcho acabou não viajando com o time, o time titular acabou não indo para a Argentina. Foi um pouquinho da minha opinião, vou dar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o joinha. É, Começar aqui falando sobre essa questão, Renato Gaúcho não ter ido para a Argentina com o time do Vasco, não ter vários jogadores do time titular. Isso tá dividindo, parte da torcida. Dá para dizer que acho que grande parte da torcida acho que não tem aprovado essa questão. Vi muitos canais de Vasco que eu acompanho, sou vascaíno, e muita gente acaba não gostando muito dessa ideia de botar um time em reserva na Sul-Americana. E vou dar um pouco da minha opinião. Eu entendo sim que pela quantidade de jogo que nós temos aqui do futebol brasileiro, e como o Vasco está de três competição, de três frentes, o Sul-Americano, Copa do Brasil e Brasileiro, é importante sim você ter um controle de carga com alguns jogadores mais experientes, alguns jogadores que têm um histórico de lesão, acho que é importante, mas eu não acho que o ideal, o mundo ideal, é você botar um time alternativo da Sul-Americana. Até porque a Sul-Americana é uma competição sim acessível, na minha opinião, para o Vasco. O Vasco chegou da final da Copa do Brasil ano passado. E na minha opinião, se você pode chegar na final da Copa do Brasil, se você pode ser campeão da Copa do Brasil, você também pode ganhar de repente uma Sul-Americana, né? Então, assim, é claro que eu acho que a prioridade tem que ser o brasileiro. Não olhando assim para um ponto do Vasco, brigar pelo 45 pontos, brigar para o cair. Eu acho que o Vasco vai fazer um campeonato tranquilo, eu acho que o Vasco não cai. Eu acho que a diretoria do Vasco que está se preocupando com isso. E, e a Copa do Brasil eu também acho que é sim mais importante que a Sul-Americana, mas a Sul-Americana eu acho que não pode ser jogada do isso, não pode ser tratada como está sendo tratado pela diretoria do Vasco. Eu acho que ter poupado alguns jogadores, eu acho até ok, mas eu acho que deveria sim ter levado a grande maioria dos jogadores do time titular. Eu acho que você poupar uns 3, 4, 5 jogadores de repente do time, acho que até ok, até porque a Sul-Americana, se você parar para pensar, os times do Brasil, todo respeito aos times da Sul-Americana, mas os times do Brasil dá para dizer que está muito à frente, hein? Também não tanto à frente, mas está bem à frente os times sul-americanos. Tanto se você for olhar, muitos jogadores que são reserva aqui do futebol brasileiro, ou jogaram fora de alguns times daqui do futebol sul-americano, hoje são reserva, né? O Vasco, por exemplo, tem o Maíno de Nestoso, é o Almaíno, que é um jogador que o Boca Juniors queria contratar e hoje é reserva, né, do Vasco, para você ter uma noção. Então, hoje pra você ter uma noção, muitos jogadores que são reserva aqui do futebol brasileiro, com certeza de se chegar de uma Argentina, no Uruguai, com certeza jogaria bem, né? De um time de liga mais fraca. Então, assim, eu acho que a Sul-Americana tem que ser tratada assim, de uma forma com mais atenção, com mais carinho, com mais amor, como a Copa do Brasil, como o brasileiro. Essa situação do Renato Gaúcho, eu divido a opinião. Eu acho que ele deveria sim viajar. O cara tem um motivo de fazer aqui e tudo, mas eu acho que deveria sim viajar com o time, com o time. É uma coisa que ele já faz, parece que desde o game, desde o Fluminense, e ele acaba tendo essa atitude, essa decisão de não viajar durante como se chama mesmo, a fase de grupo. Eu acho que como chegar no mata-mata, se o Vasco passar, eu acho que com certeza ele vai viajar, começar a viajar com o time. Então, assim, essa foi a minha opinião. E foi um pouco desse jogo, o vídeo ficar muito longo, tentar fazer com o vídeo meio rápido. É um jogo difícil na Sul-Americana. Eu acho que apesar do Vasco ir pro time em reserva, é um time alternativo, acho que dá sim para ganhar. Até porque o time lá do Max tá um é um bicho-papão, é dana demais. Eu ouvi falar, parece que jogo com três zagueiros, então acho que vai ser um jogo meio complicado. Os argentinos têm essa questão da catimba, né? Eu acho que se o Max tentar conseguir assar um gol, vai fazer de tudo para tentar controlar o jogo, tentar fazer catimba. Eu não sei qual vai ser o esquema tático do Max Central desse jogo, qual vai ser a estratégia do Vasco e do Max Central também. Qual vai ser o time que vai sair de contra-ataque, quem vai ter mais posse, né?
Não seria nenhum absurdo o Vasco ter mais posse, é, tipo, tem um time, um bom time, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante, é um duelo tático. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. O jogo que é muito importante para o Vasco, acho que o empate é um bom resultado, mas uma vitória já seria um resultado muito bom. O Vasco já conseguir, de repente, conseguir arrancar esses 3 pontos, e manda com o Barco Central, dá para dizer, e junto com o ímpar, é um ímpar que está do grupo do Vasco também. O Vasco vai arrancar, aí, arrancar pontos desses dois times vai ser muito importante para o Vasco conseguir se classificar. Eu acho que o Vasco pode disputar mais de um ano uma pescagem, como disputou ano passado. Acho que é importante passar em primeiro lugar, até por questão de calendário. Eu acho que a Sul-Americana assim, tem que ser tratado com mais carinho, com mais atenção. Então vamos ver o que vai acontecer desse jogo. Um jogo muito difícil, um jogo complicado. Mas acredito sim que dá pro Vasco ganhar, né? Dentro o Vasco conseguir aí uma vitória aí fora de casa seria um bom resultado. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Alguns jogadores vão estar de olho, depende do Nuno, do Adson, jogadores que são interessantes no JP. Vamos ver o que esses jogadores vão conseguir aí. Eu acho que tem que dar um voto de confiança para esse time. E vamos ver o que vai acontecer desse jogo. Bom, gente, esse foi um vídeo meio rapidinho aqui. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vai, eu fui.